E o Ver Mais de hoje começa com um assunto que interessa a toda a família, a alimentação pós-parto. São muitas dúvidas sobre esse assunto, por isso recebemos a nutricionista Bianca Mariano. A Bianca já está aqui comigo. Obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui na nossa casa do Ver Mais. A pergunta até que surgiu para vocês lá na maternidade foi se poderia ou não tomar detox, né? Uma mãe perguntou para vocês, porque vocês trabalham especialmente com as mamães lá na maternidade, em Xanxerê, né? Isso. Muito boa tarde, explica um pouquinho pra gente o trabalho de vocês. Obrigada, boa tarde. Então, como que funciona? A pergunta surgiu, né, referente a posso ou não tomar o suco detox. E o que acontece? Hoje a gente vê que as mães, elas estão muito preocupadas com a alimentação durante a gestação. Porém, após ganhar o bebê, elas querem logo perder peso, né, rapidamente. Então, elas vão atrás de algumas notícias, de algumas redes sociais e buscam saber se podem ou não tomar o suco detox. E hoje o suco detox a gente não proíbe, porém, ele não tem tantos nutrientes assim específicos, né, para a mãezinha que está ainda amamentando o seu filho, né? Então, a gente pede para ter uma cautela. Pode tomar, mas não substitui uma refeição, né? Sim. É importante saber isso, é importante saber que a hidratação é importante, mas que esse suco detox ele não vem para estar substituindo alguma refeição. É uma hora de se cuidar, para fornecer esse alimento essencial para o bebê, né? Isso mesmo. O suco detox tem vários tipos e tal. Tem alguma coisa que é proibida, por exemplo, uns que vão gengibre, alguma coisa mais assim, não? Não. Nenhum é proibido, assim, pode tomar com couve, com frutas, né? Porém, ter essa cautela que eu falei. Quando você falou que a preocupação de muitas mães é emagrecer logo após ter o bebê, uma outra informação que a gente tem é que a amamentar emagrece. Isso é mito ou verdade? Não, é verdade. Porque demanda de mais calorias, né? Você tem ali um esforço em que você demanda, né, de estar amamentando o seu filho, vai emagrecer. Porém, é ao longo prazo. Muitas mães acham que é em questão de um mês já vai ganhar, já vai estar com o peso que estava antes de estar gestante, né? Além do detox em si, né, pode ou não pode, tem alguma outra pergunta que é bastante recorrente para vocês em relação à alimentação após ter o parto, né? Na verdade é a questão da hidratação mesmo, né? Se bebo mais líquidos, se posso ingerir café, por exemplo, né? E o café hoje a gente orienta, né, que ele pode deixar o bebê mais agitado, né? Cafeína. Então a gente pede para a mãe ter cautela, né? Tem mães que gostavam muito antes da gestação de beber café o tempo inteiro, né? Então a gente pede com cautela, você pode estar ingerindo. Uma outra informação que a gente recebe já há muito tempo, né, e vira e mexe, né, as pessoas falam sobre isso, que a mãe deve beber cerveja preta para ajudar a ter leite, né? A gente sabe que álcool não pode, mas enfim, eu gostaria de ouvir a tua opinião. Isso, álcool não pode, a gente orienta a não beber álcool nesse tempo de amamentação, porém essa fala do mito mesmo da cerveja preta, a gente acredita que antigamente as mães já vinham orientando, né, as puérperas a ingerir bebidas, a ingerir líquidos. O líquido está correto, chás e água, sucos, mas não a bebida alcoólica. Você entrou no outro assunto também que é bastante polêmico, né, ou bastante recorrente entre as mamães. Todo tipo de chá pode, enquanto a mulher está amamentando? Ou tem algum que é proibido? A gente pede para evitar o chá preto e o chá verde. Que é no mesmo estilo do café, é isso? Eles podem agitar a criança. O que mais que seria proibido nessa fase? Alguma coisa específica? A gente pede para ter cuidado com frutas cítricas, né? Que podem acabar alterando o gosto do leite materno. E, no geral, seria bebida alcoólica, frutas cítricas. Ainda tem algumas pessoas que estão perguntando aqui, deixa eu ver se já é em relação a esse assunto aqui. Sobre frutas cítricas, seria mais quando fala do gosto, que o bebê pode não querer mais o leite, ou tem relação com cólica também? Não, relação com o bebê não querer mais o leite, de modificar o sabor do leite. O que mais que pode alterar o sabor do leite, assim, que... As frutas cítricas seriam o que modificaria mesmo. E em relação à cólica? Em relação à cólica, então a gente não tem nenhum, assim, alimento que a gente proíba. Nossa, você não pode porque vai gerar cólica. Porém, a gente pede, então, para evitar alimentos que provocam gases, né? Ou alimentos que nem o chocolate, que podem gerar cólica na criança. Mas isso tudo com cautela, né, pessoal? A gente pede, assim, que a pessoa observe, né, o bebê, o recém-nascido, ele
apresentou a cólica, retire esse alimento, né, da refeição e observe. Foi esse alimento, retira ele do seu dia a dia. Tem algumas perguntas chegando, se você quiser participar, mandar pergunta para a nutricionista aqui, 98405-2073 é o nosso WhatsApp. Canjica aumenta o leite? Verdade ou mentira? Mito ou verdade? É mito. Não tem relação? Não tem relação. Também é a mesma ideia que a gente vê, não tem nenhum estudos, né, em relação à canjica, então é a mesma ideia que os antigos queriam, então, que as mães bebessem, comessem mais alimentos com líquido, né? E a canjica, ela tem esse líquido, né? Então, é a questão do líquido mesmo que é importante. Ou ingerir leite em si também não tem... Não tem influência. Pode ingerir carne de porco? Pode. Sem gordura, pode. A questão das carnes cruas também. As comidas orientais, sushi, sashimi, para a mulher que teve o bebê, porque na gestação é restritivo, né? Sim. E depois de ter o bebê e durante a amamentação? Tem que observar, né? Porque pode gerar alguma intolerância, alguma alergia na criança, né? Então tem que observar e estar em contato com o seu médico e com uma nutricionista. Tem diferença entre a mulher que fez parto normal ou fez uma cesariana? Tem diferença. E em relação à alimentação? Em relação ao leite materno, em relação na verdade, muito é questão da pegada do bebê, do leite materno na cesárea e no parto normal. Mas em relação à alimentação, muda alguma coisa? Dependendo Não, do tipo de parto? a gente pede, na verdade, para ajudar na cicatrização da cesárea, que a mulher possa estar ingerindo algum colágeno, algum suplemento a mais para ajudar nessa cicatrização. Né? Mas seria isso, da alimentação. Peixe, então, também é liberado? Sim. Alguns temperos que a mulher não pode comer durante a amamentação? É questão, assim, de temperos muito industrializados, a gente pede para evitar, né? Observar temperos naturais, tá? Utilizando de temperos naturais que a gente tem em casa. Tá, vamos ver algumas perguntinhas aqui. Boa tarde, quando eu tive meu pequeno, não fiz restrição nenhuma, comia de tudo. Hoje ele come de tudo também. A Franciele de Chapecó participando com a gente. Franciele, muito obrigada pela participação. Isso tem a ver também, o que a gente vai comer durante a amamentação, pode já ir instruindo o bebezinho lá para depois, como vai ser a alimentação dele depois? Sim, a gente acredita que sim. Então, quanto mais diversificado, melhor, ou tem que ter as restrições dependendo de cada pessoa? Na verdade, quanto mais diversificado, melhor. A gente tem que ter um equilíbrio na nossa dieta, né? Comer de tudo um pouco. Vamos ver outras perguntas aqui. Maiara, do bairro FAP. Maiara, obrigada pela participação. Oi, e tomar chimarrão pode, né, quem está amamentando? A gente orienta, sim, a questão do chimarrão, tomar a partir da terceira cuia, né? Que os primeiros chimarrões são muito fortes, né? Então a gente pede para tomar a partir da terceira cuia, já não tem problema. Tá certo. A Patrícia, de Chapecó, que está participando com a gente também. Obrigada, Patrícia, pela participação. Oi, estou amamentando. Gostaria de saber se os chás tem que tomar doce ou pode ser sem? Pode ser sem, de preferência sem açúcar. Se conseguir tomar sem açúcar, melhor. De preferência evitar o açúcar, como a gente está falando, está formando ali a alimentação do bebê também. Sim. Boa tarde, gostaria de saber se beber leite faz mal para o bebê. É a Cíntia, do bairro Saíque. Beijos, adoro o programa. Cíntia, obrigada pelo carinho, pela participação. Ela está perguntando do leite e também de todos os tipos de laticínios. Não, a gente orienta as mãezinhas, então, a estar em contato com o médico logo e com a nutricionista e observar se a criança vai ter ou não alguma intolerância ou alergia em relação ao leite que a mãe ingere. Tá certo. Bianca, eu vou te pedir para ficar um pouquinho mais com a gente, pode ser? Para a gente responder as outras perguntas daqui a pouco? Pode.